Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Hoje, pessoal, eu trouxe, já que nós estamos aqui com uma repercussão muito grande do conflito no Irã, que tem tido uma série de desdobramentos, também tivemos muitas preocupações das principais lideranças mundiais, né, que têm discutido muito. Nós temos visto também os blogs a mil, temos visto a mídia tradicional discutindo com bastante ênfase essa situação que tem preocupado muito os principais líderes e tem chamado muita atenção pelas declarações de alguns parlamentares também, de chanceleres e outros atores. Bom, e para nós entendermos um pouco desse tema, né, eu trouxe hoje um amigo, um cara que eu admiro muito o trabalho dele, ele tem uma experiência bastante longa acompanhando os conflitos no Oriente Médio, também no leste europeu, e eu trouxe ele aqui para que nós possamos responder algumas perguntas desse conflito que está chamando bastante atenção, volto a repetir, e eu trago aqui para vocês o Eduardo Lima. Eduardo, se quiser, pode se apresentar antes de a gente começar aqui as perguntas. Olá, meu nome é Eduardo Lima, eu sou professor de no YouTube chamado Eduardo Lima Anti-Imperialismo, em que eu falo sobre as guerras e conflitos implementados pelos Estados Unidos ao redor do mundo, né? Principalmente guerra na Ucrânia e guerra na Síria. Mas no caso do Irã, está totalmente conectado à guerra na Síria, já que o Irã foi um dos principais apoiadores do fosse derrubado. E Soleimani, que foi o general que sofreu esse atentado por parte dos Estados Unidos, ele era um dos principais articuladores ali, como um articulador político ali entre os diversos grupos que lutavam contra os terroristas que são financiados ali pelos Estados Unidos na Síria e no Iraque também. Bom, então, né, nós vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos começar a abrir. E já que tu começou a falar sobre o Soleimani, né, que a gente sabe que é uma liderança iraniana muito importante, né? Tivemos esse ataque que levou à morte dele, é uma liderança iraquiana. Bom, a gente, como eu já falei, isso gerou uma repercussão muito grande, conversões, narrativas sobre quem seria o general iraniano. Então, como espectador e pela experiência na cobertura de conflitos no Oriente Médio, eu queria saber de ti, afinal, quem é o Qassem Soleimani? Eu gostaria que tu abrisse um pouco mais sobre a história desse iraniano. Bom, Soleimani, ele pertence às guardas revolucionárias iranianas, da Revolução Iraniana, que lá no Irã eles são como se fosse um Estado dentro de um Estado, é uma guarda bastante poderosa, e essa guarda foi uma dos grupos também que atuaram na Síria, junto com o exército sírio, para derrotar aqueles terroristas que são financiados pelos Estados Unidos, né? Quando eu falo terroristas conspiração, nem estou me baseando em nada. Diversos livros de autores brasileiros, por exemplo, como o do falecido Muniz Bandeira, em que o último livro que ele lançou foi um livro excelente chamado A Desordem Mundial. Eu vou até pegar ele aqui para mostrar a capa para vocês. A Desordem Mundial está aqui, ó. Eu recomendo a todo mundo que queira entender a história recente que veja esse livro aqui, entendeu? É um livro bastante interessante, que ele traz documentos, entendeu? Inclusive com documentos da própria imprensa ocidental, em que ele mostra, por exemplo, que vários terroristas ali que lutaram na Líbia, por exemplo, foram transferidos para a Síria depois que o governo americano e a OTAN, né, quis derrubar
o Bashar al-Assad na Síria, que eles chamam ali de a rota dos ratos, né? A rota do rato, que é onde passavam esses terroristas da Líbia para a Síria para poder fazer ali uma guerra indireta contra o Bashar al-Assad. Essa ideia de guerra indireta serve para os soldados americanos, os soldados europeus pouparem a vida dos seus para eles colocar a árabe para lutar contra a árabe do que mandar seus próprios soldados, suas tropas em solo, porque caso, obviamente, que vai haver baixas, essas tropas em solo, elas passam eles passam a sofrer oposição à guerra dentro dos seus países, né? Então, eles usam esse tipo de tática de financiar mercenários. Isso aí é uma tática muito antiga, foi usada pelo Reino Unido, foi usada pelo Império Britânico, de usar terroristas muçulmanos aí, contra os Estados não alinhados e é usado recentemente pelos Estados Unidos. Mas, é claro, você nunca vai ouvir a Rede Globo falando sobre isso, né? Mas há fatos, inclusive, quando a coisa muito do passado, eles chegam a falar, como, por exemplo, Osama Bin Laden, que era um aliado dos Estados Unidos e depois, né, passou a ser considerado Unidos, né, a ser o alvo dos Estados Unidos. Então, o Soleimani ele lutava contra esses grupos ao lado, por exemplo, da milícia libanesa Hezbollah, que é considerada terrorista por alguns países e são considerados heróis pelo Líbano na luta ali contra Israel. E o Hezbollah é um grupo ali que é considerado o único grupo que conseguiu derrotar o exército de Israel na guerra contra o Líbano. E esse Soleimani, ele era um militar que se envolvia ali nos acordos políticos com aliados não estatais, ou seja, grupos que lutam contra esses terroristas financiados pelos no Iraque, por exemplo. Ele foi um dos que participou também da resistência ali no Iraque. Então, muito interessante aqui que eu achei. Não, na verdade, foi a segunda pergunta. Quando você fazer, eu vou falar sobre. É isso. Ele é um militar iraniano e ele cuidava dos acordos com grupos que lutavam contra a invasão americana no Iraque, contra esses terroristas mercenários na Síria. Perfeito. Bom, então, né, vamos lá, né, a segunda pergunta, já que tu já foi antecipando, né. Bom, então, como eu já te comentei, né, nós temos uma série de narrativas e correu aí alguns textos de que o Qasem Soleimani seria um terrorista, de que ele organizou uma série de atos terroristas e que ele foi responsável por centenas de assassinatos no Oriente Médio e, inclusive, a revista Veja destacou um ataque dele que vitimou 85 pessoas, entre elas o promotor Alberto Nisman, na Argentina. Por outro lado, o Mike Pompeo, ele disse que o Soleimani ele estava planejando ativamente ações ali na região que poderia colocar uma centena de vidas americanas em risco. E recorrendo à tua experiência pelas pesquisas com especialistas em geopolítica, o que tu descobriu que pode contrapor essas versões? Bom, em primeiro lugar, a questão da revista Veja, né? Não, em primeiro lugar, a questão dos Estados Unidos. Vamos dizer, os Estados Unidos cometeram um atentado, né? Um atentado contra um general iraniano. Isso aí é o primeiro ponto. E agora, essa reportagem que está sendo mostrada pela Veja é um modo de você justificar um atentado. Tipo assim, é um atentado, mas ele era um terrorista. É um modo de você querer justificar aqui, como muitos têm dito, não violou, né, a lei internacional. É claro que os Estados Unidos costumeiramente violam a lei internacional, mas é importante a gente falar porque
é para mostrar que, mais uma vez, o que eles fizeram não foi legítimo. E aí é uma tentativa de você culpar a vítima, né, para poder chamá-lo de terrorista, porque as pessoas não se preocupem com ele ou até achem que foi bom esse ato dos Estados Unidos, porque a partir do momento que você diz que a pessoa é um terrorista, se o Trump violou a lei, tudo bem, porque ele era um terrorista. Eu acho que é isso que a revista Veja está tentando fazer. Eu não acredito nessa versão da Veja que ele seja responsável por esse ataque, não. Agora, a segunda questão que eu achei mais interessante, por isso que eu fui direto. Eu ia falar isso na primeira pergunta que você fez, mas como tinha essa segunda pergunta, por isso. Você tem como você ler a segunda parte da outra pergunta de novo, só para o pessoal entender? Oi, tu queria saber sobre a questão ali do Mike Pompeo, né? Por outro lado, Isso, sim. Por outro lado, o Mike Pompeo ele disse que o Soleimani ele estava planejando uma série de ações na região que poderia colocar uma centena de vidas americanas em risco. Aí eu te pergunto, recorrendo à tua experiência pelas pesquisas com especialistas em geopolítica, o que tu descobriu que pode contrapor essas versões? não, aí é que está, aí que está a pegadinha do Mike Pompeo. Por quê? Ele não está mentindo. Mas, por outro lado, que vidas são essas que estão lá no Iraque? Não são dos soldados invasores, colonizadores? É a questão da legitimidade que a gente tem que lembrar. Quem deu permissão dos Estados Unidos estarem no Iraque? Não foi destruindo o país, não foi roubando petróleo, colonizando o país? Então, aí que está. Quando o Mike Pompeo diz que o Soleimani era um risco para vidas americanas na região, de certo modo ele não está mentindo, porque o Soleimani era um dos líderes da resistência iraquiana contra a invasão dos Estados Unidos. Então, nesse ponto, ele não está mentindo, mas ele parte da ideia de que são vidas americanas. Então, quer dizer, ele ameniza o fato de serem soldados colonizadores que estão ali oprimindo o Iraque, que estão ali roubando o petróleo do Iraque. Então, aí vem a questão: é legítimo ou não lutar contra um colonizador? Essa que é a questão. Quem luta contra o colonizador é um libertador ou um terrorista? Essa questão, essa aí é essa questão, entendeu? Perfeito. Não, e sem contar, né, que se tu analisar ali a região, a, o país que nós estamos falando aqui, o Irã, ele está cercado por pequenos entrepostos americanos, né? Eles estão totalmente cercados. E aí o cara me vem falar de ações contra a vida de pessoas americanas. Poxa, o Irã está rodeado de americanos ali para tudo quanto é lado, né? Porque eles invadiram os países e esse cara vem com uma cara de pau falar uma coisa dessa, né, cara? Eu tava vendo um mapinha assim, cheio de bandeirinha americana em volta do Irã. Os caras dominaram tudo, cara. Sim, é verdade. Bom, então vamos aqui para a nossa terceira pergunta, né? Desde o ataque, a promessa de revide, de rompimento, e a gente viu ali que houve um rompimento do acordo nuclear do Irã e Estados Unidos lá de julho de 2015, e nós temos visto que as tensões têm crescido bastante, também o medo de um conflito, né, tem causado preocupações nas principais lideranças mundiais. No Oriente, as ameaças do Irã a Israel e Arábia Saudita estão bastante frequentes, além daquela votação do parlamento iraquiano, né, autorizando a retirada das tropas estrangeiras no país. Já no Ocidente, por outro lado, o clima segue um script de contenção de danos. A França, a Inglaterra, a Alemanha, Canadá foram alguns que já se posicionaram por temerem ataques nos seus territórios. Em contrapartida, o Brasil e a Itália
Ainda que temam esses mesmos ataques, o chanceler Ernesto Araújo e o senador Matteo Salvini apoiaram o ataque americano. E se não bastasse toda a desgraça, que é pouca, o Brasil ainda vai presidir uma espécie de uma cúpula anti-Irã. Afinal, Eduardo, quais são os potenciais riscos para a Europa e América Latina no posicionamento, dependendo das posições que eles tomarem? E outra pergunta que eu tenho para te fazer é: qual é o potencial bélico do Irã? Olha, cara, sobre o potencial bélico do Irã, eu acredito que é difícil responder, entendeu? Eu não me arrisco a responder esse tipo de pergunta. Agora, o que eu tenho certeza é que é muito maior do que o do Iraque, entendeu? Inclusive, os neoconservadores americanos são aquele grupo que fica nos bastidores dos presidentes ali, pressionando os presidentes, tanto democrata quanto republicano. Eles têm uma frase ali que eu li no blog do Seik, que é um especialista militar, que ele diz que meninos vão para Bagdá e homens vão para Teherã. Isso aí é a frase deles. Só isso aí já diz que o Irã é muito mais difícil do que uma guerra contra o Iraque. Pergunta, né? Agora, passo a passo, o que você perguntou aqui, que eu achei bastante interessante também. Você diz aqui que sempre há ameaças de Irã contra Israel e Arábia Saudita. Sim, há um conflito, há uma ameaça histórica, né? São países inimigos históricos, tanto a Arábia Saudita do Irã. A Arábia Saudita é uma das principais financiadoras do ISIS no Oriente Médio, entendeu? E esse ISIS aí. Engraçado que você não vê ninguém na mídia lembrando que a Arábia Saudita é financiadora do terrorismo, né? Mas é só o ISIS que ela financia, né? Como se fosse pouca coisa. Como é porque a Arábia Saudita ela pode cometer o crime que quiser que ela, como é uma da principal aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio, é meio que é deixado de lado, né? Sobre a ameaça eu acho que o Irã, que essas ameaças elas sempre vão existir, mas não acredito que o Irã ataque Israel devido às armas nucleares que nós sabemos que Israel tem, né? A mídia tem um certo ponto de vista de se querer retratar o Irã sempre como se fossem fanáticos e irracionais, né? Por mais que você critique o regime do Irã, no sentido do fundamentalismo religioso, eles não são irracionais. Eles sabem que se tacarem uma bomba em Israel, eles podem, o contra-ataque vai ser nuclear, entendeu? É a mesma coisa a relação da Coreia do Norte ali. Se ela desenvolveu uma bomba atômica, ela sabe o efeito da bomba atômica. Se ela atacar uma bomba nos Estados Unidos, o resultado vai ser desastroso para os Estados Unidos e vai ser que a Coreia do Norte, no contra-ataque, será arriscada do mapa. Então, essa questão do armamento nuclear tem esse tipo de lógica. O Irã sabe que Israel tem o armamento nuclear, então não acredito que o Irã que isso não passe de uma ameaça retórica, né, para inflamar assim, os ânimos contra. A guerra entre esses países, a Arábia Saudita, ela acaba sendo uma guerra por procuração, né? Uma guerra em outro campo militar, por exemplo, a Síria. Ali, os terroristas financiados por Israel e pela Arábia Saudita combatem ali os grupos financiados pelo Irã, não é? Entendeu? E que esses grupos são considerados terroristas por ambos os lados, né? Assim, um acha que o outro lado é terrorista e vice-versa. Bom, e você falou aqui, além da votação do parlamento iraquiano, muito bom, o parlamento iraquiano votou, né, uma resolução lá para impedir que as tropas americanas fiquem no Iraque, entendeu? Que elas saiam do Iraque. Então, agora, legitimamente, os Estados Unidos serão conhecidos no Iraque como eles realmente são, ou seja, uma tropa invasora. E o Trump já ameaçou
que não vai... Inclusive eles falaram, saiu aí uma notícia de que eles querem fazer uma saída combinada com o governo americano, saiu hoje, inclusive, isso, e alguns especialistas por aí estão dizendo que essa saída das tropas americanas ela pode representar uma derrota para o governo Trump. Não sei se concorda com isso. Sim, pode representar uma derrota, mas eu acho muito difícil que eles saiam, entendeu? Depois de tudo que fizeram no país, eu acho muito difícil eles respeitarem a democracia que eles mesmos criaram, entendeu? Dizem que criaram no Iraque, né? Uhum. Então, quer dizer, a gente sabe que os Estados Unidos usam a democracia quando ela favorece eles, quando não favorece, eles acabam com a democracia. Continuando aqui, você fala da contenção de danos, né? Sim, que é o que as grandes potências ali têm feito, né? Porque elas temem o risco, né, de acontecer alguma coisa com elas, né? E aí eu até te perguntei se há um risco em potencial para a Europa e para a América Latina também, né? Que também tem reclamado bastante com relação à gasolina e outras questões. Olha, sobre a França, Inglaterra, Alemanha e Canadá, eu acredito que eles devam se preocupar, sim, caso que pode acontecer, entendeu? Atentados lá, entendeu? Inclusive, não necessariamente feito pelo Irã, entendeu? Pode ser atentado de outros grupos terroristas que, aproveitando essa onda, queria atacar lá, ou até atentados de falsa bandeira, né? Algum atentado feito lá pelo serviço de inteligência para tentar justificar, olha, o Irã fez esse atentado na Alemanha, o Irã fez atentado na França, então a gente tem que atacar o Irã. Então, quer dizer, é uma preocupação muito grande aí a população. Enquanto esses países estão querendo conter os danos, né? O Brasil não tem como conter o dano, né? Porque o Bolsonaro ele é o dano, então não tem como conter. Num primeiro momento ele até ficou quieto, né, cara? Num primeiro momento ele até ficou quieto porque ele pensou assim, não vou falar. Só que daí o Ernesto Araújo falou por ele, né? Não, ele ficou quieto, mas depois ele falou que o Irã é um dos principais financiadores do terrorismo. Não, cara, o pior de tudo foi o filho, né, cara? Não sei qual é o número aí, se é o 01, se é 02, mas não importa o número. O Eduardo Bolsonaro, ele queria colocar o Hezbollah, eu acho, ele queria colocar como um grupo terrorista. Não sei se ele queria colocar isso num projeto, ou não sei o que foi muito bem, porque assim, foi tão irrelevante para mim, sabe, que eu pensei assim, cara, sério, esses caras estão pedindo, né? Eu não sei qual é o tamanho da comunidade iraniana aqui no Brasil para dizer ou como é que os caras iam se sentir com relação a isso, mas é uma temeridade, né? O cara falou uma coisa dessa e hoje o Bolsonaro falou que o Soleimani nem era general, uma coisa assim, ele comentou aí na imprensa hoje. Eu disse, não, olha, os caras pedem, né, cara? Acho que o Bolsonaro está sendo o que a gente espera dele, né? Então, assim, sobre o Hezbollah, só para não confundir o Hezbollah, ele é do Líbano, tá? Ele é do Líbano, achei que fosse do Irã. Tem o Hezbollah no Líbano e tem o Hezbollah no Iraque, tá? Tá. Ele surgiu, ele é uma milícia libanesa, ali, que é considerada terrorista por alguns países. Então, se o Brasil fizer isso, o Brasil está simplesmente seguindo o que é Israel, né? Seguindo Israel, que esse governo tem feito desde que assumiu. Ele tem feito o realinhamento automático, né? Sem medir as consequências, porque o governo é totalmente ideológico, né, cara? Ele O Irã simplesmente. é responsável por 1/3 da exportação de milho do Brasil, né? Então, depois que o Bolsonaro deu essa declaração, se eu fosse presidente do Irã, eu rapidinho ia cortar relações comerciais. Sim, inclusive saiu uma notícia agora há pouco. Né? E lembrando que também teve uma coisa pior ainda, que já no começo o Bolsonaro queria prendeu, né, o navio, não deu gasolina. Isso, sim, aquele caso lá que o STF teve que intervir para abastecer o.
abastecer os navios iranianos, né? Então, quer dizer, não tem como não chamar esse governo Bolsonaro simplesmente um governo tosco, né? Porque se ele quer romper relações com o Irã, se ele acha que é necessário isso, se ele tem o poder para isso, simplesmente ele rompe, né? Rompe relações e fala, não, para o Irã a gente não exporta milho, vamos tomar prejuízo assim mesmo. Lógico que seria uma atitude irresponsável, mas seria o mais normal a se fazer, né? E não ficar nesse negócio. Tem relação com o Irã, mas ao mesmo tempo falando mal do Irã. Não tem sentido. Tem relação comercial, mas fica falando mal o tempo todo. Quer dizer, não faz sentido esse tipo de atitude, né? Tem relação comercial, vendeu milho, mas não dá gasolina para os caras. Quer dizer, é uma coisa tremendamente tão absurda que é uma coisa que a gente espera do Bolsonaro mesmo, né? Mas eu ainda acredito que eles vão voltar atrás, porque o governo iraniano já mandou uma mensagem e já pediu explicações com relação às posições que o Itamaraty vem tomando, né, com relação ao Irã. Então, eu acho que uma hora ou outra eles vão baixar a bola e vão repensar. A mesma coisa foi a China. Eles esculhambaram a China o tempo todo antes de assumir o governo. Aí, quando assumiram o governo, continuaram esculhambando por um tempinho. Mas aí depois, quando eles viram que a China era importante, não, aí eles, não, vamos colar com a China, e aí o Trump ficou brabão, né, mas faz parte, né, mas eu acho, sinceramente, que o Itamaraty pode sim voltar atrás, porque a gente já viu esse filme antes, né. Bom, vamos lá então para a próxima pergunta, então. Não, mas Bom, ainda falta a última coisa aqui do que você, da segunda pergunta aqui. o que seria tu... Não, a cúpula anti-Irã, né? A cúpula anti-Irã que vai ser sediada no Brasil. Sim, a cúpula anti-Irã que vai ser sediada, inclusive o Brasil, ele vai ser quem vai presidir, né, essa cúpula. Não, e isso aí é uma coisa que deixa o Brasil como alvo, não vou dizer, não somente de atentados, como também de atentado de falsa bandeira, né? Poderiam fazer um ataque no Brasil para dizer que foi no Irã, né? Então, quer dizer, Uhum. ter essa cúpula, né? O fato de ter sido marcada antes, né? Só mostra que o Brasil está tendo azar nesse tempo, que justamente quando o conflito entre Estados Unidos e Irã chega ao nível mais alto, tem essa cúpula anti-Irã justamente no Brasil. É uma coisa bastante complicada, né? E justamente com o Mas essas articulações, elas já não são tão recentes, né? Já há algum tempo os Estados Unidos ele está cobrando, né, uma posição do Brasil. O Israel tem feito a mesma coisa, cara. Para te ter uma ideia, o Netanyahu teve no Brasil, eles tiveram uma reunião secreta em Brasília e eles estavam cobrando um posicionamento do Brasil com relação ao Irã. Então, esse eixo, essa cúpula anti-Irã, ela já está sendo formada há muito mais tempo. E a gente sabe que, historicamente, os Estados Unidos, talvez eu conheça um pouquinho melhor, pelo que eu tenho acompanhado pelo pessoal, os Estados Unidos é aquele negócio, né, cara? Ou é lealdade ou tá fora, né? E ele está esperando essa posição do Brasil, né, de lealdade, esse realinhamento ideológico. E o governo do Bolsonaro ele está fazendo exatamente isso. Ele está se realinhando automaticamente. Ele está querendo mostrar essa lealdade que o americano espera dele, né? E o Bolsonaro está fazendo exatamente isso, porque é assim que eles trabalham a política a política externa americana trabalha assim, né? Isso que eles esperam da América Latina. A Argentina fez isso também mais ou menos ali pela década de 90, que
e eles pediram um apoio com relação a uma situação lá no Oriente Médio, e a Argentina apoiou, e aí eles deixaram a Argentina como um membro extra-OTAN. É esse o termo que eles usam. E o Brasil, eu não lembro se era o Joe Bolton, aquele que falou também que se o Brasil continuasse cooperando, isso está no Twitter dele, no Twitter do Joe Bolton, ele diz que se o Brasil continuasse cooperando com os Estados Unidos, ele poderia ganhar esse status também de extra-OTAN, que é tudo que um governo entreguista, com esse alinhamento com os Estados Unidos quer, né, cara? E o Bolsonaro está fazendo exatamente o que o Trump e os americanos querem, né? Ele está fazendo tudo dentro do script da política externa americana. Sim, é verdade. Bem lembrado, esse alinhamento já vem de muito tempo, né? Então, a gente pode esperar coisa pior por aí desse governo. Sim, a gente pode falar também dos governos de esquerda também. O Lula, quanto tempo que ele não lutou para ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU? Ele trabalhou na política externa o tempo todo para isso. Nunca conseguiu, mas ele trabalhou intensamente para isso. Para te ver, e tem pessoas ainda, né, Eduardo, que diziam que o Lula e o PT eles fizeram uma política anti-americana, anti-imperialista. Ah, para, cara, da onde? Não, a política diversificada, entendeu? Não foi uma política externa anti-americana, foi uma política externa diversificada. Basta lembrar que os Estados Unidos e Israel tomaram conta da Copa do Mundo, né? Fizeram a segurança da Copa do Mundo, agências de segurança privadas fizeram a segurança da Copa do Mundo. Então, quer dizer, nunca houve um rompimento do Brasil com os Estados Unidos, entendeu? Uhum. Bom, então vamos aqui agora para a nossa quarta pergunta, né? E já que eu estava falando aqui, né, de América Latina, né, na região nós sabemos que a Venezuela ela é um grande parceiro regional dos ayatolás iranianos e também dos parceiros, né, dos ayatolás, a Rússia e a China, que buscaram soluções no campo econômico e diplomático nesse momento delicado que o país sul-americano passa, né? Haja vista que os imperialistas, né, seus diversos ataques com a autoproclamação do Guaidó, esse grupo de Lima e o sequestro dos recursos de petróleo no exterior, daquela subsidiária lá nos Estados Unidos, sem contar aí as inúmeras tentativas de tirar o Maduro a qualquer custo. Aí eu te pergunto, se esse ataque no Irã ele também não foi uma tentativa de ataque indireto para desgastar ainda mais a Venezuela? Olha, eu acho que não teve necessariamente como alvo a Venezuela, porque o Irã já é o país que está na lista de ataque dos Estados Unidos há muito tempo, entendeu? Mas, obviamente, que uma derrota do Irã iria enfraquecer ainda mais a Venezuela, que já está numa situação contra o país, né? Entendeu? Então, não foi Sim, um ataque direto, mas com certeza respingaria na Venezuela se o Irã fosse destruído numa guerra. eu disse indireto, não Isso. direto, indireto. Eu não sei, né, cara, porque aqui, né, na América Latina, né, ele é um parceiro regional, tem a Rússia, tem a China aqui ajudando, e nós devemos lembrar que eu estava vendo aí uns documentos por aí de que há grupos com afinidade com o líder, o general morto, né, que eles atuam na tríplice fronteira, né, tanto Argentina, Brasil e Paraguai, e tem documentos que o pessoal está bastante de olho nessas atuações, para te ver o quanto que o pessoal fica cuidando desse tipo de relação, né, por isso que eu fiquei pensando se de repente não poderia ser
uma espécie de um ataque indireto à Venezuela, né, já que eles têm essa questão do combustível, né? Mas sabe, Eduardo, que depois eu parei para pensar uma coisa. Pode falar, pode falar. Não, é ataque ao Irã e enfraquecer todos os países que o Irã apoia, né? Enfraquecer a Síria, enfraquecer o Iraque, enfraquecer o Líbano, quer dizer, enfraquecer a Palestina e a Venezuela, entendeu? Sim. Não, Então, cara, o bônus já seria enfraquecimento dos países que o Irã ajuda. sabe que todo mundo tem falado aí, né, da questão dos combustíveis, né, que o barril do petróleo ele subiu de preço, né, ele está quase US$ 70. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas será que esse conflito aí, se, sei lá, se começar a ficar, dar uma alta nos combustíveis, no barril de petróleo, será que isso não ia ajudar a Venezuela? Muito pelo contrário, porque, né, 96% da economia venezuelana depende do petróleo. Então, será que isso, na verdade, não ia era ajudar eles? Sim, ajudaria em. Não sei se a ponto de tirar a Venezuela da situação em que ela se encontra, né? Porque a Venezuela também sofre. Entendeu? E também teve a desvalorização da moeda, também tem uma situação bem complicada para eles lá. Eles tiveram, a moeda deles quase não vale mais nada. Estava vendo agora, até compartilhei lá no grupo lá, que tá bem complicada mesmo a situação deles. Mas então vamos lá. A próxima pergunta, então. Bom, então essa tem mais a ver mesmo com a guerra mesmo, né? E eu tenho visto por aí, né, uma narrativa que ela está começando a se popularizar na internet, que o Trump ele arrumou esse conflito como uma espécie de uma promoção para ele alavancar a própria popularidade. E aí o pessoal, para legitimar essa tese, eles acabam lembrando lá de um caso do Bill Clinton, que durante o processo do impeachment, ele bombardeou o Iraque na Operação Raposa do Deserto. Embora o caso até tenha ali as suas semelhanças, é importante nós destacarmos os desdobramentos da última guerra ao terror republicana. Além das enormes baixas americanas e as dificuldades operacionais, né, tivemos aí inúmeras vezes o Congresso aprovando recursos extraordinários, e isso, claro, trouxe inúmeras dificuldades para a economia americana. Mais recentemente, né, os Estados Unidos ele acabou aí apoiando a Arábia Saudita no conflito com o Iêmen, que já dura aí há 5 anos e tem desgastado tanto os estadunidenses quanto os sauditas. E, de acordo com alguns especialistas militares, caso ocorresse um conflito, ele, além do alto custo, a probabilidade, perdão, de ser um conflito longo é bastante grande. Então, na verdade, em caso de um conflito para as pretensões eleitorais do Trump e dos republicanos, isso, na verdade, ele não teria um efeito contrário na imagem do Trump. Bom, aí depende, eu acho que, de como estaria o conflito, né? Entendeu? O que isso provocaria na sociedade americana? Será que a sociedade americana está cansada de guerra? Ou será que ela vê no Trump que o Trump, que seria o Irã, é mesmo uma ameaça aos Estados Unidos? Entendeu? Preciso lembrar também que o sistema eleitoral americano é muito complicado. Lá nem toda a população vota, entendeu? Como motivar essas pessoas? Então, quer dizer, é complicado a gente poder. Então, saber se a influência de um desastre do Trump poderia impedir a eleição dele, não necessariamente a gente tem como dizer assim, enfaticamente, que pode ocorrer uma derrota eleitoral dele, né? Preciso lembrar do George W. Bush, lá que se reelegeu, né? Alguns dizendo até que foi fraude eleitoral, mas
foi uma fraude reconhecida pelo outro candidato, né? Então, quer dizer, passou como se fosse uma eleição comum. Então, quer dizer, todo esse tipo de coisa que a gente tem que levar em conta para saber se o Trump vai ou não se eleger. Agora, que pode ter sido, esse ataque do Trump pode ter sido uma jogada dele para ganhar popularidade nos Estados Unidos, eu acredito que sim, entendeu? Uhum. Sim, não, eu também acredito que pode ter sim essa finalidade, mas eu acredito que à medida que o conflito ele vá ganhando corpo, e eu não estou aqui apostando, a aposta não é o seguinte, não é se o conflito ele impede a reeleição do Trump. Não, isso aí não. Eu estou dizendo se a longo prazo ele pode desgastar a imagem. Como tu disse, a guerra ao terror, ela começou em 2001, né? E deu tempo para o George W. Bush ele conseguir se reeleger, né? Que foi um processo que tu comentou, que foi bastante conturbado, tem muito questionamento com relação àquela eleição. Mas nós sabemos que depois de 8 anos com a guerra ao terror correndo, o Bush ele ele se desgastou muito, porque muitas pessoas enxergaram que a guerra ao terror não foi boa. Os Estados Unidos gastou muito dinheiro com esse conflito, teve muitas baixas e isso desgastou muito a imagem do Bush. Aí eu queria saber se não poderia acontecer o mesmo com o Trump, caso ele decida entrar num conflito como esse, que alguns especialistas têm apontado que, a princípio, deve ser um conflito longo. Inclusive, eles têm dito que esse é o tipo de conflito que o Irã gosta, conflitos longos, e ele sabe administrar isso. Bom, sobre se o Irã gosta de conflitos longos, eu não tenho como ter certeza, né? Conflito longo contra quem, né? Porque o Irã nunca chegou a enfrentar uma potência. Isso é. Depende de conta qual país, né? Mas no caso do Trump, se ele terminar o seu mandato desgastado, pode acontecer, como aconteceu com o Bush, claro, né? Mas lembrando que também lá nos Estados Unidos o presidente que ele só tem direito a uma reeleição, ele não tem direito de se candidatar mais. Então isso poderia acarretar numa vitória democrata na próxima eleição, mas que não necessariamente significa fim da guerra, né? Alguns dizem até que até e chamam o Partido Democrata de Partido da Guerra, né? Embora ele se pinte para a mídia como um partido mais progressista, entendeu? Mas é um partido também que fez diversas guerras. O governo Obama foram 8 anos de guerra, entendeu? Foi o presidente que mais fez guerras durante o seu mandato. Então, uma vitória democrata, né? Perfeito. Bom, então vamos lá, né, para a nossa última pergunta, né? E agora nós vamos falar um pouco de comércio, né? Bem, nós sabemos que a China, ela tem pretensões de ampliar a zona de influência no âmbito comercial, com a nova Rota da Seda, né, que inclui inúmeros países, entre eles o próprio Irã. Os chineses, eles pretendem investir em obras de grande vulto, como transporte e infraestrutura, objetivando conectar a Europa, Oriente Médio, Ásia e África. E tudo isso em razão da importância geopolítica que esses países têm, quer dizer, perdão, que esses continentes, perdão. Entretanto, para que haja as condições mínimas, é preciso segurança, bom ambiente e uma redução dos conflitos nessas regiões, até para que as obras possam sair e elas possam render frutos mais tarde. Portanto, qual a importância do Irã, o Oriente Médio, e o que a China tem feito no campo diplomático para realizar esse que eles chamam, né, de sonho chinês,
uma vez que ela já está aí com uma guerra comercial em curso com os Estados Unidos? Sim, a China pretende por via terrestre com trens de alta velocidade, né? Mas essas rotas aí precisam ter segurança, como você mesmo dos motivos dos Estados Unidos financiarem esses conflitos, esses grupos, é acabar com esses projetos que a China e a Rússia pretendem fazer no Oriente Médio, né? Acabar com a Rota da Seda e tudo mais. Bom, essa é a questão. O Irã tem importância fundamental, porque o Irã ajuda aqueles países, né, como o Iraque, como a Síria, como o Líbano, esses países a permanecerem de pé, né? Porque impede que Israel destrua esses países, né? Porque a ideia ali dos Estados Unidos é manter Israel como um único país forte do Oriente Médio e dividir os outros países em diversos países por, vamos dizer assim, etnia e religião. Assim, e esses países que estejam em conflitos entre eles e sejam estados bastante fracos que não ameacem, de certa forma, a hegemonia de Israel no Oriente Médio, entendeu? É uma situação é, é, Oriente Médio. Então, muita gente não entende, por exemplo, como canais como o meu e a opinião de diversos outros blogueiros aí sobre o apoio à Rússia e à China, né? Como se esses países e os Estados Unidos fossem a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A China e a Rússia Já sei onde é que eles querem chegar. Eles entendem esses países como imperialistas, é isso? Mas esse assunto sobre o imperialismo ainda está bastante em debate, né? Um debate bastante acalorado, né? Qual país é imperialista ou não? E no sentido de que esses países, os Estados Unidos, seriam a mesma coisa. Não acho que são a mesma coisa. A diferença é que a Rússia e a China querem esses países inteiros e os Estados Unidos querem que esses países virem Líbia. Então, só por aí você não pode ter dúvida em apoie, vamos dizer, o governo russo em tudo. A gente tem que ser também crítico ao que acontece com a Rússia e com a China, né? E saber que esses países eles não existem para combater os Estados Unidos, né? É preciso deixar claro isso também. E o Putin foi eleito para ser presidente da Rússia, ele não foi eleito para destruir o imperialismo americano, entendeu? Então, por isso, muitas vezes, alguns recuos de Putin na política externa podem ser vistos por muitos como um tipo de covardia, quando, na verdade, ele está defendendo os interesses da Rússia, ele sabe muito bem até onde ir e até onde não ir, né? É preciso ter esse tipo de coisa em mente, né? Mas se você for pegar o que o Putin fez pela Síria, pô, isso aí em todo o período pós-Guerra Fria, nunca nenhum país aos Estados Unidos como a Rússia fez no caso da Síria, né? Foi uma coisa inédita no pós-Guerra Fria. Até a própria China, né, que tem esse poder imenso, a China, ela dificilmente ela se contrapõe militarmente nos interesses dos Estados Unidos em outros países, né? Impede que os Estados Unidos destruam outros países como a Rússia e o Putin fizeram. É exatamente por isso que a Rússia é tão demonizada na, na mídia, né? Entendeu? Sempre a desculpa mais esfarrapada possível, né? Todos os defeitos que a Rússia você pode encontrar no governo russo, você encontraria facilmente no governo americano também, né? Mas Uhum. há uma diferença muito grande. Se você pegar, basta você analisar o período pós-Guerra Fria, né?
que vê quantas guerras a Rússia participou após o fim da União Soviética e pega quantas guerras os Estados Unidos participaram após o fim da União Soviética, que você não vê, você pode ver qual lado realmente é aquele que mais age de forma imperialista ao redor do mundo, né? Perfeito. É uma discussão bacana, cara. Eu, por exemplo, vejo a China geralmente agindo de uma forma mais diplomática, né? A gente vê, por exemplo, o próprio caso do Irã, a gente viu no caso também da Venezuela, né? Eles têm a voz ali dentro do Conselho da ONU, né? Eles sempre buscam agir de forma diplomática, até porque eles têm muito a perder também, né? E a Rússia ela pode tanto agir de forma diplomática, como ela também pode, né, se envolver num conflito indireto ou até mesmo direto, né? É a forma como a Rússia tem agido, né? Mas hoje eu vejo muito mais a Rússia agindo de forma muito mais diplomática do que qualquer outra coisa. Tanto é que tu enfatizou quantas guerras a, a Rússia se envolveu depois da União Soviética. Talvez um conflito com a Chechênia, que sempre existiu, mas. A Geórgia também. Verdade, com a Geórgia, verdade, verdade. Pois é, Aí, mas. inclusive, essa questão da Geórgia é uma coisa bastante interessante, né? Que ah, é difícil até para as pessoas entenderem, mas as pessoas até hoje não sabem que a Geórgia está com o primeiro. Essa ideia é a mesma coisa que acontece na Ucrânia, né? A pessoa pensa, vê um país pequeno e pensa, esse país não foi esse o agressor, né? Não foi esse que agiu com responsabilidade. E fica sempre aquela ideia do imperialismo russo, né? Interpretado pela mídia. Mas isso aí é outra história, né? Inclusive eu vou legendar um documentário, né? No meu canal sobre a guerra russo-georgiana, para vocês terem uma ideia melhor do que é. Estou esperando, porque eu estou esperando o canal crescer um pouco mais, né? Porque é muito chato você postar um vídeo e ver que ele não tem grande repercussão. Então, estou esperando o canal crescer um pouco mais para poder legendar esses documentários sobre fatos interessantes mais antigos, né? Não, até nessa questão aqui que a gente está debatendo, né, a gente vê que a esquerda muitas vezes titubeia nesses temas, né, às vezes o pessoal prefere ficar um pouco mais em cima do muro, né, porque começa a ver as controvérsias que existem nos países, né, por exemplo, o pessoal enxerga que tem alguma coisa errada com o ato dos Estados Unidos, mas aí, quando o pessoal assiste o que muitas vezes o Irã faz, né, aí o pessoal diz assim, não, mas eu não apoio Irã nem Estados Unidos. E daí até estava conversando com o pessoal ali no grupo esses tempos, pessoal, mas não é uma questão de gostar ou de apoiar um governo tal, não, pessoal, é assim, é pragmático, tá? É assim, ó, se os caras são anti-imperialistas, se eles estão tentando defender a própria soberania deles, se eles estão querendo só ter o direito deles de poder eles mesmos se desenvolver de acordo com a cultura deles, é isso que a gente tem que apoiar, pessoal. Não interessa se eles como é que eles estão. A gente pode não concordar, não precisa concordar com o governo, não precisa. É só tu tomar uma posição. Tu diz assim, não, eu estou apoiando o Irã pragmaticamente, só por essas razões. Eu quero que eles tenham o seu próprio maneira de se desenvolver, eu quero que eles tenham a própria soberania assegurada, e é isso, pessoal. Precisa muita coisa. É a mesma coisa a Venezuela. Não precisa gostar do Maduro. Não precisa apoiar a forma que, sei lá, que o Maduro conduz. Isso aí não importa. Os caras, eles são anti-imperialistas, eles não querem nenhum tipo de ingerência externa ao país. E é isso, cara. Não precisa gostar do Maduro, né? É só tu ter um pouco assim de um pouco de pensamento nacionalista, de tu querer que aquele país tenha uma soberania, assim como tu quer para o Brasil. Basta isso, cara. Não tem muito segredo. Inclusive, o Irã é um dos países mais anti-imperialistas do Oriente Médio. Inclusive, é um dos países
um dos únicos países que ainda apoia a Palestina. Então, quer dizer, se o Irã cair, a Palestina vai acabar sendo praticamente nenhum tipo de apoio no Oriente Médio, né? Aí eu acho até irônico, né? Muitas pessoas aí ditas de esquerda que apoiam a Palestina, mas demonizam o Irã, entendeu? O Irã é um dos poucos Pois países. é ótimo tu lembrar isso aí. Tem muita pessoa de esquerda que vai lá e adere automaticamente à Palestina sem estudo nenhum, sem base nenhuma, e aí fica contra o Irã. Ou não toma posição, Sim. né? É complicado isso aí. Então, a Palestina iria se enfraquecer ainda mais se o Irã fosse destruído. Na verdade, ia enfraquecer todos os grupos ali anti-imperialistas que lutam contra os Estados Unidos, né? O principal parceiro da Síria. Aí, o, os Estados Unidos iriam ter o caminho, não teria o caminho aberto porque tem a Rússia, né? Mas iria enfraquecer ainda mais a resistência lá na Síria, entendeu? E sem contar, né, Eduardo, que o Soleimani, que ninguém de esquerda, da esquerda comportadinha, não quer abraçar, e vamos lembrar, a própria Síria que tu citou aí, eles lutaram contra o ISIS, contra o Estado Islâmico. E aí? Aí é que tá. Eu acho que há muitos grupos há certos grupos de esquerda aqui no Brasil, páginas de esquerda, que infelizmente a gente percebe logo que, na verdade, não são de esquerda coisa nenhuma. São Ali liberais, para repetir disfarçados o de que os esquerda. Estados Unidos querem. São páginas disfarçadas, né? Entendeu? E é preciso ter cuidado com isso, porque é muito fácil. Ah, Às vezes até a gente acaba sem querer atacando o alvo errado, tipo assim, achando que os anarquistas estão falando besteira, não sei o quê. Depois, quando você vai ver, às vezes é uma página que o cara bota um símbolo anarquista ali, mas na verdade é uma página que não tem nada de anarquista, tá? Simplesmente uma página de fachada ali, justamente para jogar desinformação, né? É muito fácil criar uma página de esquerda e começar a postar muita besteira ali, né? Geralmente, é preciso desconfiar, principalmente quando a página for muito grande, você vê uma página com milhares de visualizações, entendeu? Não estou dizendo que toda página que chegue a essa marca seja ruim, não, mas desconfia um pouco, né? Principalmente quando você vê assim que os Estados Unidos estão ameaçando atacar um país e vê a página falando mal do país que os Estados Unidos estão ameaçando atacar, aí pode ter certeza que tem algo por trás aí dessa página. É verdade. É aquela, né, cara? Eu assim, né, Eduardo? Se a pessoa ela não tem informação, ela não conhece, pode acontecer até comigo. Eu não sou um especialista nos conflitos do Oriente Médio. Eu mal conheço. Eu tenho uma dificuldade enorme para aprender as paradas sobre o Oriente Médio. Mas a gente pode se informar, a gente pode se enganar e a gente pode, inclusive, procurar informação com quem sabe, né, cara? Aí quando tu fala por desconhecimento, até tudo bem, mas agora quando tu vai ao adesismo, como tu fala sobre essas páginas que às vezes se colocam como de esquerda, mas aí quando surge a vítima dos Estados Unidos, elas compram a versão americana, aí é complicado, né, cara? E o pior é que a gente debate com páginas às vezes e eles ficam bravos com a gente ainda. Bloqueia, Eles né? Bloqueia. bloqueiam, acontece, cara, acontece. Então tá, Eduardo, acho que tá bom, né? Acho que tá Tá bom, bom. né? Depois você me Cara, convida para live aí para a gente falar mais mal do não, Bolsonaro. não, vou te convidar, de repente te convido para uma outra participação, até porque eu acho que esse tema aí ele vai correr mais, né? Acho que isso aí vai dar bastante pano para manga. Daí a gente vai conversando. Pô, cara, eu só tenho a te agradecer aí por participar aí, né, cara? Desculpa aí qualquer coisa. Tava aqui, eu fiz bem rapidinho aqui, né, as perguntas. Eu agradeço, né? É a primeira vez que eu participo de uma live aí, depois que o YouTube
muito interessante para mim aqui. Eu vou indicar esse vídeo aqui lá para o pessoal se inscrever aqui no teu canal também. Espero que o seu canal cresça bastante também. Na verdade, eu nem me preocupo muito com isso. Na verdade, assim, ó, o que eu gosto mesmo é eu fazer uma live e vir gente assistir. Agora, com relação ao número de inscritos, assim, eu nem esquento. Entendi. Feito então, Eduardo. Valeu, cara. Obrigado, pessoal. Deixa eu só fechar aqui.